Você já se sentiu como se estivesse vivendo a mesma cena, com personagens diferentes? Como se tudo ao seu redor mudasse superficialmente, mas por dentro tudo continuasse igual. Você desperta com novas intenções, repete suas afirmações com esperança, fecha os olhos para visualizar uma nova vida. E por um momento até sente que algo está prestes a mudar. Mas então, como num sutil retrocesso, você se pega reagindo do mesmo jeito, sentindo a mesma frustração, atraindo os mesmos desafios disfarçados, voltando ao mesmo lugar energético de sempre. E a pergunta começa a se repetir dentro de você com mais intensidade. O que eu ainda não entendi? Por que parece que estou fazendo tudo certo e mesmo assim nada se move? A verdade é que você não está falhando. Você não está quebrado. Você não é incapaz de manifestar. O que acontece é que, mesmo com todos os seus esforços conscientes, existe uma frequência vibracional mais profunda, sutil, enraizada, que ainda está operando no fundo do seu campo energético. E essa frequência silenciosa, aquela que você transmite quando ninguém está olhando, é a que realmente conversa com o campo quântico. O universo não responde ao que você deseja com força. Ele responde ao que você vibra, com constância. Você pode colar dezenas de imagens no seu quadro de visão, pode repetir mantras poderosos todas as manhãs, pode até seguir todos os passos que um livro de autoajuda te ensinou. Mas se a sua assinatura energética, aquela que é emitida pelos seus pensamentos automáticos, suas emoções habituais e suas reações inconscientes, se essa assinatura ainda vibra medo, insegurança, escassez ou dúvida, o campo quântico só pode refletir isso de volta, não por punição, mas por coerência. O universo funciona por espelhamento vibracional. Ele reflete o que você é, não o que você quer. E o que você é, energeticamente falando, é a soma do que você sente, do que você espera, do que você acredita quando está sozinho à noite, longe de qualquer performance espiritual. É nos momentos em que você se sente invisível, frustrado, exausto, que a sua vibração real é revelada. E é justamente aí que o loop se sustenta. Esse loop não existe porque você não é bom o suficiente. Ele existe porque você ainda está repetindo o mesmo sinal. Um sinal enraizado em padrões antigos, muitas vezes herdados, absorvidos ou reforçados por experiências que você nem lembra conscientemente. Mas seu corpo lembra, seu sistema nervoso lembra. Ele aprendeu a se proteger vibrando escassez, tensão, sobrevivência. E enquanto isso parecer seguro, ele continuará enviando essa frequência, mesmo quando a sua mente consciente está pedindo abundância. Por isso você continua no mesmo ponto, porque sua mente pode estar avançando, mas seu corpo e sua energia ainda estão ancorados no antigo. A boa notícia é que isso pode ser mudado, mas antes de te mostrar como, você precisa fazer uma pausa real, honesta e profunda, e se perguntar: qual é a vibração que eu transmito quando estou em silêncio comigo mesmo? O que meu corpo sente quando as coisas não saem como eu esperava? Porque a resposta está aí. E quando você começa a ouvir essa vibração silenciosa, tudo começa a se reorganizar. Não porque você forçou, mas porque você finalmente entendeu o que estava mantendo o loop de pé. A maior armadilha do seu campo vibracional não é o que está acontecendo agora. É o reflexo constante do que aconteceu antes e de como seu corpo aprendeu a reagir àquilo. Você pode querer o novo com toda a força do seu coração, mas se sua vibração ainda está programada para reagir como antigamente, a manifestação não encontra espaço para se materializar. É como tentar sintonizar uma nova estação de rádio sem girar o dial. Você fala de abundância, mas ainda sente escassez quando olha para o extrato. Fala de amor, mas seu peito se fecha quando alguém se aproxima. Você deseja um novo, mas seu sistema nervoso ainda está respondendo a ameaças que nem existem mais. E é aí que o passado continua comandando o presente, mesmo que você ache que superou. Mudar isso não exige força, exige presença. Exige sensibilidade para perceber quando o passado está sendo reativado, não como lembrança, mas como sensação. O corpo avisa, ele aperta, ele esquenta, ele dispara,
ele fecha. E o que você faz nesses momentos determina a linha do tempo em que você vai continuar vibrando. Reagir como sempre é repetir. Observar com consciência é transformar. Você precisa começar a tratar esses sinais como oportunidades, não como falhas. A raiva que surge, a ansiedade que cresce, o medo que paralisa, tudo isso é o eco de uma vibração que está pedindo liberação. Não para ser reprimida, não para ser ignorada, mas para ser acolhida com uma presença tão profunda, tão real, que o corpo finalmente entenda: é seguro não reagir como antes. É isso que começa a dissolver o padrão. Não são palavras bonitas. É um momento de lucidez no meio do caos. É quando você pausa, respira e diz para si mesmo: essa sensação não define quem eu sou agora. Ela pertence a um eu antigo que está sendo liberado. E você respira. De novo e de novo. E a cada vez que faz isso, sua assinatura vibracional muda. Não porque você está tentando controlar a realidade, mas porque está deixando de reagir a partir da antiga. Imagine o quanto da sua vida foi moldada não por escolhas conscientes, mas por respostas automáticas, baseadas em traumas, rejeições, frustrações. O quanto você se protegeu sem perceber. O quanto se encolheu por hábito. O quanto se calou por segurança. Tudo isso gerou um campo energético que agora sustenta a sua realidade atual. E se você quer mudar essa realidade, precisa interromper a repetição dessas reações. Precisa reeducar seu corpo a se sentir seguro na expansão, no prazer, na abundância, no novo. É isso que muda a linha do tempo. Não é sobre pensar diferente, é sobre sentir diferente, sem se afastar. É sobre ensinar ao seu sistema nervoso que a realidade desejada não é uma ameaça, que ela é segura e que sim, você pode habitar essa nova frequência sem que algo ruim aconteça. Esse é o ponto de virada, quando você para de reagir ao passado e começa a responder como quem já está vibrando o futuro. Esse é o espaço onde a manifestação deixa de ser uma ideia e começa a ser uma nova vibração em construção. Se você chegou até aqui, provavelmente já percebeu que viver no automático já não serve mais. Seu corpo sente, sua intuição sabe. Há algo querendo emergir. Mas o que muita gente ainda não entendeu é que o universo, o campo quântico, está em constante diálogo com você. Ele responde, ecoa, sinaliza, e se você não está percebendo, não é porque ele não está falando, é porque talvez você ainda não aprendeu a escutar com a vibração certa. O universo se comunica em códigos vibracionais. Ele não usa palavras. Ele não envia uma mensagem escrita dizendo "você está desalinhado" ou "você está pronto". Ele reflete, ele devolve, ele espelha, sempre. A vida que você está vivendo agora em todos os seus detalhes, desde as pessoas que você atrai até os pensamentos recorrentes e as sensações do seu corpo, é o reflexo exato da sua frequência dominante. Não é julgamento, é precisão. E essa precisão é revelada em 3 sinais muito claros que o universo repete até que você os veja. O primeiro é a repetição de padrões. Situações semelhantes que voltam com uma nova embalagem, mas com a mesma energia base. Você muda de cidade, mas encontra o mesmo tipo de desafio. Sai de um relacionamento tóxico e o próximo também te suga. Sai de um emprego frustrante e no seguinte, lá está você, de novo, com a mesma sensação de invisibilidade, de não reconhecimento, de estagnação. Essa repetição é o universo dizendo: essa é a frequência que você ainda está carregando. Não é sobre o mundo lá fora, é sobre o sinal que você ainda emite. É um convite, às vezes desconfortável, sim, para parar de fugir da situação e olhar para a vibração que está sustentando esse ciclo. O segundo sinal são os desconfortos internos inexplicáveis. Aquele aperto no peito do nada, a ansiedade que surge sem motivo claro, o vazio que aparece mesmo quando tudo está aparentemente bem.
Esses sintomas não são aleatórios. Eles são comunicações diretas do seu campo energético. É o seu corpo vibracional dizendo: essa realidade que você está insistindo em manter já não é mais compatível com quem você está se tornando. E quando você ignora isso, seu corpo começa a gritar mais alto. Ele vai te forçar a parar, a olhar, a recalibrar, porque ele é o primeiro a captar que sua frequência está desalinhada com a sua expansão. E o terceiro sinal, e talvez o mais bonito, são as sincronicidades. Aqueles momentos em que o universo parece que responder em tempo real. Você pensa em alguém e ela te liga. Você fala sobre um assunto e ele aparece em 3 lugares diferentes no mesmo dia. Você sente que precisa tomar uma decisão e, de repente, tudo começa a se alinhar como peças de um quebra-cabeça invisível. Isso não é coincidência, é coerência vibracional. É a realidade se organizando em torno da nova frequência que você começou a emitir, mesmo que de forma sutil. As sincronicidades são como setas invisíveis apontando o caminho. Continue por aqui, essa vibração está abrindo portais. Mas aqui está o detalhe mais importante. Esses sinais não aparecem para te punir ou para te testar. Eles não surgem porque você está falhando. Eles surgem porque você está pronto. Pronto para sair da repetição, pronto para acessar um novo nível de consciência, pronto para sintonizar com a versão de você que já vive a realidade que você deseja. O universo não te sinaliza para te provar que você está errado. Ele te sinaliza porque você está preparado para escolher diferente. Não reagir como antes, não fugir como antes, não ignorar como antes. Esses sinais não são místicos, eles são exatos, são físicos, são parte do funcionamento natural do campo quântico. E quando você começa a reconhecê-los, a confiar neles, a dialogar com eles conscientemente, você vira o jogo. Você deixa de ser alguém que sofre os efeitos da própria frequência inconsciente e se torna alguém que molda a realidade com intenção, presença e coerência. Então, da próxima vez que você perceber um padrão voltando, não entre em desespero. Respire. Observe. Pergunte a si mesmo: que parte de mim ainda está emitindo essa vibração? Quando sentir aquela ansiedade súbita, não lute contra ela. Sente-se com ela. Pergunte: o que isso está me mostrando sobre o que ainda não foi liberado? E quando aquela coincidência mágica acontecer, em vez de duvidar, reconheça: minha vibração está se organizando. O campo está me ouvindo. Porque tá. A vida começa a mudar quando você deixa de procurar respostas apenas na mente e começa a sentir os sinais com o corpo, com a alma, com o campo inteiro. Esses 3 sinais são o universo dizendo: você não está sozinho, você não está atrasado. Você só precisa alinhar o que sente com o que quer viver. E quando esse alinhamento acontece, o campo responde com perfeição. Existe um momento silencioso, quase imperceptível, que acontece entre aquilo que você sente e aquilo que você vive. Um intervalo vibracional entre o que você observa e o que se manifesta. Esse ponto de virada se chama efeito observador. E ele não é apenas uma teoria quântica. É uma das chaves mais poderosas para mudar sua realidade sem esforço, sem luta e sem esperar anos por resultados. Porque a verdade é simples. A forma como você observa o mundo determina o mundo que você vivencia. Você não está apenas assistindo à sua realidade. Você está colapsando possibilidades com o seu olhar. Tudo o que existe ao seu redor, todas as circunstâncias que te cercam, são como ondas de probabilidade esperando por um comando. Esse comando é a sua atenção. Não a atenção superficial, mental, racional, mas a atenção energética, emocional, vibracional. Aquela que nasce do que você realmente acredita, do que você espera, do que você sente. O campo quântico responde não ao que você finge sentir, mas ao que vibra com mais força em você, mesmo que de forma silenciosa. E é por isso que o efeito observador é tão poderoso, porque você não está observando de fora. Você está influenciando o colapso das realidades possíveis com o seu estado interno. Quando você observa uma situação com medo,
você colapsa uma linha de tempo compatível com esse medo. Quando você observa uma possibilidade com ansiedade, dúvida ou urgência, o campo responde reorganizando os elementos da sua vida de acordo com essa vibração. Isso não é punição, isso é precisão. Imagine que você está diante de uma situação desafiadora. Um e-mail inesperado, uma mensagem que te ativa, um resultado que não saiu como você esperava. Nesse instante, você tem 2 caminhos vibracionais disponíveis. O primeiro é o do velho padrão: reagir, se fechar, tensionar, reforçar a história antiga de que nada dá certo, de que você precisa lutar mais. O segundo caminho é o da escolha consciente: observar o que está acontecendo e perguntar: qual realidade eu quero colapsar a partir dessa observação? E é aqui que tudo muda, porque se você respira, regula seu corpo, silencia a mente e estabiliza sua energia, você começa a olhar com outro filtro. E quando o filtro muda, a realidade muda. Você para de reagir a partir da carência e começa a responder a partir da abundância. Você deixa de reforçar a narrativa da limitação e passa a ativar o campo da expansão. E tudo isso acontece sem que você precise mover uma única peça externa. Só muda a forma como você está olhando. Só muda quem está olhando dentro de você. Essa é a essência do efeito observador. Você é o observador da sua realidade, mas também é a lente através da qual essa realidade é colapsada. O que você vê, sente e espera ativa a versão da realidade que se tornará concreta. O resto permanece como potencial. E quando você se dá conta disso, você percebe que não precisa mais controlar tudo lá fora. Você só precisa se alinhar por dentro. Agora pense. Quantas vezes por dia você colapsa linhas de tempo que você não quer apenas por observar o mundo com os olhos do seu eu antigo? Quantas vezes você se olha no espelho e reforça o padrão que quer transcender? Quantas vezes você espera o pior só por hábito? O campo está ouvindo, sempre. E a boa notícia é que no momento em que você muda a forma de observar, você muda a realidade que se apresenta. Isso significa que o seu foco é sua ferramenta de criação mais poderosa. Aquilo que você alimenta com a sua atenção, cresce. Aquilo que você ignora energeticamente, mesmo que insista racionalmente, não ganha força. Por isso, observar com coerência é observar com presença, com leveza, com confiança, não com pressa, não com desespero, mas com a certeza de que o seu olhar está colapsando um novo campo ao seu redor. E se você observar algo desafiador, algo que pareça contradizer o que você quer manifestar, lembre-se, você ainda pode escolher como observar aquilo. Você pode olhar para o desafio como um sinal de que nada está funcionando, ou você pode vê-lo como o colapso da frequência antiga que está dando lugar a uma nova estrutura vibracional. Tudo depende do observador que você escolhe ser. A pergunta agora é: você está observando a sua realidade a partir da frequência do seu eu antigo ou do seu eu futuro? Porque a resposta a essa pergunta é o que define a próxima linha do tempo que você vai vivenciar. Não é teoria, é prática vibracional. E você pode começar agora mesmo. Existe uma versão de você que já vive exatamente aquilo que você deseja. Uma realidade onde o amor é leve, o dinheiro flui com consistência, seu corpo vibra saúde, sua mente é silenciosa e sua energia está alinhada com abundância, merecimento, confiança. Essa versão de você não é uma fantasia. Ela já existe, agora mesmo, no campo de infinitas possibilidades. Ela não está no futuro, está em uma frequência diferente. E a única coisa que te separa dela não é o tempo, nem o esforço, é sintonia. Você não precisa correr atrás dessa versão, você precisa se tornar compatível com ela. Porque no modelo quântico, toda a realidade já existe em forma de onda. Cada linha do tempo é uma vibração específica, uma assinatura energética. E o que determina qual realidade você acessa não é o seu desejo, é a frequência que você sustenta.
Essa frequência específica que abre portais para realidades paralelas não está lá fora. Ela já pulsa dentro de você, mas está soterrada por camadas de medo, dúvida, pressa e condicionamento. E quando você começa a remover essas camadas, não porque está forçando, mas porque está se regulando internamente, algo mágico acontece. O portal começa a se abrir. Você começa a perceber pequenas evidências, pequenas mudanças sutis, e com o tempo elas se acumulam até que uma nova realidade se torne inevitável. Mas o que é essa frequência? Como ela se sente? Ela tem algumas características muito específicas. A primeira é neutralidade criativa. É quando você deseja algo profundamente, mas já não está mais tentando provar nada nem preencher um vazio. Você deseja com alegria, não com urgência. Está ancorado, não carente. Está seguro dentro de si, mesmo enquanto expande. A segunda característica é presença viva. Pessoas que acessam realidades paralelas não vivem no futuro. Elas estão radicalmente presentes. Elas respiram com o corpo inteiro, sentem o agora com entrega, caminham como se cada passo estivesse abrindo uma nova possibilidade. E isso não é um comportamento forçado, é uma frequência encarnada. Elas não precisam parecer espirituais, elas simplesmente estão em sintonia. E o campo reconhece. A terceira é coerência emocional. Não é sobre não sentir medo, é sobre não viver comandado por ele. Você pode sentir dúvida, mas a base da sua vibração é confiança. Você pode ter um desafio, mas o seu corpo não entra mais em colapso. A coerência acontece quando o que você pensa, sente e faz está alinhado, sem atrito, sem ruído interno. E é essa coerência que envia um sinal claro, consistente e irresistível ao campo quântico. E como se sintonizar com essa frequência? Você precisa entrar em contato com o tom emocional da realidade que deseja. Não apenas imaginá-la, mas sentir como ela se sente. Como você respira nesse lugar? Como você anda? Como você reage a contratempos quando já está ancorado na abundância? Não se trata de fingir, trata-se de ensaiar vibracionalmente até que essa frequência se torne familiar. Porque o que é familiar, o subconsciente aceita. E o que o subconsciente aceita, o campo manifesta. Você também precisa silenciar o ruído. Isso significa liberar o excesso de estímulo, de comparação, de pressa. A frequência que abre portais para realidades paralelas é silenciosa, limpa, precisa. É menos sobre fazer, mais sobre ser. É menos sobre buscar, mais sobre sustentar. Ela é estável. E é justamente essa estabilidade interna que começa a reorganizar tudo ao seu redor. Você percebe isso quando as pessoas ao seu redor mudam, quando oportunidades aparecem sem esforço, quando o tempo parece funcionar a seu favor. Você entrou em outra linha do tempo, e o campo respondeu. Essa frequência não pode ser fingida. O campo sente, o corpo denuncia. A mente até pode tentar parecer confiante, mas se o seu sistema ainda está vibrando escassez, o portal permanece fechado. E isso não é crueldade, é proteção. Porque o campo só te permite acessar aquilo que você tem estrutura interna para sustentar. E é por isso que antes do portal abrir, vem a fase de preparação. Às vezes dolorosa, às vezes silenciosa, mas sempre necessária. Então, se você está passando por um momento onde tudo parece parado, onde nada se encaixa, onde as antigas portas se fecharam, mas as novas ainda não se abriram, pode ser exatamente isso. O portal está se preparando. A realidade está se estabilizando, a frequência está se recalibrando, e se você permanecer presente, coerente, regulado, algo vai ceder, algo vai abrir, e você não vai precisar forçar, porque a realidade que te pertence já está vibrando agora. O que falta não é conquistá-la, é lembrar como se sintonizar com ela até que não exista mais separação entre quem você é e o que você vive. Você já teve a sensação de que, em certos momentos, tudo simplesmente flui? As ideias vêm com clareza, as decisões parecem óbvias, o tempo passa de forma leve.
As oportunidades surgem sem esforço, como se o universo estivesse te empurrando na direção certa. Esse é o estado de fluxo. E mais do que uma experiência rara, ele pode e deve se tornar seu novo estado natural. O fluxo não é algo que você força, é algo que você permite. Ele acontece quando você para de resistir à vida e começa a se mover em sintonia com ela. Quando seu corpo, mente e energia estão alinhados, o campo responde com fluidez. Você entra em um estado vibracional onde o fazer se dissolve no ser e a ação se torna inspirada, leve, magnética. Mas por que a maioria das pessoas não vive nesse lugar? Porque estão operando a partir da contração. A mente está tensa, o corpo está em estado de defesa e a energia está fragmentada entre expectativas e frustrações. Nesse cenário, o fluxo não consegue passar. É como tentar fazer um rio correr por um cano entupido. A força existe, mas não há espaço. Para entrar no fluxo, você precisa primeiro soltar o controle. Isso não significa passividade, mas confiança. Significa fazer a sua parte com presença e permitir que o universo organize o resto. Significa agir com intenção, mas sem pressa. Entregar o comando da ansiedade e voltar para o centro. O passo inicial é identificar onde você está tentando forçar, onde você está empurrando demais, planejando demais, querendo resultados imediatos. O fluxo não nasce da urgência, ele nasce da entrega. E isso só acontece quando você se regula internamente. Respirar profundamente, soltar o maxilar, relaxar os ombros, ficar inteiro no agora. O segundo passo é seguir a leveza. Tudo aquilo que te leva para o estado de expansão, de entusiasmo calmo, de prazer sereno, é uma porta para o fluxo. A intuição não grita, ela sussurra. E quando você começa a seguir esses sussurros com confiança, sem exigir garantias, o caminho começa a se abrir. Você percebe que quanto mais você se alinha, menos esforço é necessário. As pessoas certas aparecem, as ideias encaixam, o tempo coopera. O terceiro passo é confiar no ritmo. Cada coisa tem o tempo certo para se manifestar. E quando você tenta acelerar além do que sua estrutura pode sustentar, o fluxo trava. O campo te protege de receber o que ainda não consegue manter. Por isso, o fluxo também exige maturidade vibracional. Saber esperar com presença, agir com serenidade, aceitar o que vem com sabedoria. Estar em fluxo é viver com menos tensão e mais magnetismo. É fazer o que precisa ser feito sem carregar o peso do resultado. É parar de perseguir e começar a atrair. É ser tão coerente por dentro que o campo não tem outra opção senão responder com sincronicidade. O fluxo não é uma exceção. Ele é a sua natureza quando você para de resistir ao que é. E quando você sustenta esse estado, mesmo diante dos desafios, você se torna uma frequência viva de abertura. E a vida começa a se reorganizar ao seu redor com uma inteligência que vai além do planejamento. O que parecia impossível se torna provável. O que era difícil se torna natural, porque você deixou de tentar controlar o rio e aprendeu a nadar com ele. Agora imagine, como seria a sua vida se você vivesse em fluxo todos os dias? Se cada passo fosse guiado pela leveza, pela clareza, pela confiança. Se o seu corpo soubesse que é seguro receber sem esforço. Isso é possível e começa agora com sua escolha de soltar, respirar e confiar que o universo responde com perfeição à vibração da sua entrega. Você já percebeu que existe um ponto onde tudo dentro de você começa a mudar, mesmo antes de algo mudar do lado de fora? Um espaço silencioso, mas poderoso, onde a frequência antiga começa a perder força e uma nova vibração começa a se formar, ainda frágil, ainda tímida, mas real. É nesse ponto que nasce a verdadeira virada. E ela não começa com um grande acontecimento externo, ela começa com um sussurro interno. Chega de repetir, agora eu escolho diferente. Até aqui, talvez você tenha se sentido exausto, tentando vibrar certo, tentando manter pensamentos positivos, controlar emoções, ficar alinhado 24 horas por dia. Mas o que ninguém te contou e que muda tudo é que a manifestação quântica não exige perfeição vibracional, ela exige coerência emocional. E coerência não significa estar sempre bem, significa estar inteiro, mesmo quando está em processo.
Significa parar de fugir do que sente e começar a transformar o que sente a partir de dentro. A solução não está em forçar um estado elevado, está em dissolver a frequência antiga com presença, porque tudo aquilo que você luta contra se fortalece, mas aquilo que você acolhe com consciência começa a se dissolver, não porque você o destruiu, mas porque você deixou de alimentá-lo com resistência. O campo quântico não reage à sua performance espiritual. Ele responde à sua assinatura vibracional de base, aquela que você emite quando não está tentando parecer iluminado, quando não está se esforçando para provar que mudou, quando simplesmente respira, sente, reconhece e permanece em si. Essa é a frequência que reescreve realidades porque ela é crua, ela é honesta, ela é sua. É exatamente nesse ponto que você começa a se libertar do esforço e entra no terreno da permissão, porque você não precisa merecer a nova realidade. Você precisa se alinhar vibracionalmente com ela. E isso não se faz com mais pensamento positivo, se faz com mais espaço interno, com mais corpo presente, com mais verdade. Quando você para de tentar chegar lá e começa a ancorar o lá no agora, tudo muda de lugar. O que parecia esforço vira fluxo. O que parecia escassez vira neutralidade. O que parecia ansiedade vira direção. Você começa a lembrar que o universo não trabalha com castigo. Ele trabalha com frequência e ele só está esperando você estabilizar o sinal, porque é isso que ativa o portal. Não a vontade intensa, mas a estabilidade energética de quem sabe quem está se tornando. E é aqui que uma chave poderosa gira. Você para de buscar a nova realidade como um prêmio futuro e começa a vivê-la como uma vibração presente. Você deixa de agir como quem está tentando escapar de algo e começa a agir como quem já habita o campo daquilo que deseja. E o mais impressionante é que quando isso acontece, tudo ao seu redor começa a responder. As pessoas mudam, as conversas mudam, as oportunidades mudam. E o mais importante, sua resposta interna muda primeiro. Porque agora seu corpo começa a entender que não precisa mais vibrar tensão para se proteger, que não precisa mais entrar em alerta para sobreviver, que existe segurança no prazer, que existe estabilidade na expansão, que existe firmeza na leveza. E isso é o que permite que o fluxo chegue, que o campo comece a abrir caminhos, que a sua realidade comece a refletir essa nova vibração, não como mágica, mas como física vibracional, como resposta natural à sua nova emissão. Mas entenda, essa nova vibração não é algo que você finge até conseguir. Ela é algo que você sustenta até que se torne familiar, porque o que é familiar, o subconsciente aceita. E o que o subconsciente aceita, o campo manifesta. Por isso a virada não depende da sua força, ela depende da sua prática, da sua constância em manter viva uma nova sensação interna, mesmo que o externo ainda esteja se ajustando. Essa constância, no começo, pode parecer incômoda, porque é o oposto da urgência com que você foi treinado a viver. Mas é ela que abre espaço para o colapso vibracional da nova realidade. É quando você começa a respirar diferente diante de um desafio, quando você deixa de se identificar com pensamentos sabotadores, quando você reconhece que a dúvida está ali, mas não é quem você é. Quando você começa a olhar para o espelho e não vê o passado repetido, mas o futuro em formação. E é nesse ponto que a mudança se consolida, porque você não está mais tentando se convencer que vai dar certo. Você já está vivendo como se já tivesse dado. E essa vibração muda tudo. Agora me diz, como seria a sua vida se a partir de agora você se tornasse o tipo de pessoa que recebe com naturalidade, que vibra abundância sem esforço, que sente segurança mesmo no desconhecido, que não se desestabiliza por um contratempo porque sabe que está sustentando uma linha do tempo mais elevada, mais próspera, mais leve? Você não precisa mais esperar. A virada começou e você pode sustentar ela agora, nesse instante, com algo tão simples quanto uma respiração consciente, porque é na respiração que o corpo solta, e quando o corpo solta, o campo se abre.
Então, se tudo isso te tocou de alguma forma, para agora e escreve aqui nos comentários. Uma frase que vibre com quem você está se tornando. Pode ser algo como: eu libero o velho e escolho vibrar o novo, ou minha frequência é minha criação. Escreva com o coração. Declare no campo. Você nem imagina a força que isso tem. E guarda esse vídeo. Volta nele sempre que sentir que está escapando de si. Às vezes, o que você precisa não é de mais conteúdo, é de mais presença. No próximo vídeo, eu vou te mostrar como elevar sua vibração em apenas 17 segundos. Uma técnica simples, mas tão poderosa que pode mudar completamente o que o campo está espelhando de volta para você. Nos vemos lá!